E aí, pessoal, tudo bem, meus amigos? Tudo em paz? Bom, a nossa aula de hoje é sobre coesão. Eu já passei, eu acho que eu não sei, eu acho que eu já passei alguma coisa relacionada com coesão para vocês. Mas só antecipando. O que é coesão? Coesão, pessoal, é harmonia. Harmonia entre as palavras, harmonia entre os parágrafos. É muito importante um texto que tenha coesão. Um texto que tem coesão, ele tem harmonia, certo? Ele tem o que? Lógica, certo? E ele passa a ser um texto coerente, certo? Vamos dar uma olhada? Ok, vamos lá. Coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, dando continuidade ao outro. Como eu disse, né, pessoal? Coesão é isso, é harmonia entre os parágrafos. Os parágrafos, eles têm que ficar o quê? Ligados um ao outro, certo? O segundo, ele está ligado ao primeiro, o terceiro está ligado ao segundo, o quarto está ligado ao terceiro e o quinto está ligado ao quarto. Sem contar não só os parágrafos, mas também as palavras. Né? As palavras e as frases têm que estar em harmonia. Por isso que a coesão no texto é muito importante. Olha aí, pessoal. Os elementos de coesão determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. Observe a coesão presente no texto a seguir. Aí tem um textozinho, certo, pessoal? Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país. Por quê? Pessoal, esse porquê aí, ele tem que estar destacado, certo? Ele era para estar destacado. Porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, esse porém aí, pessoal, era para estar destacado também, é que eu errei. Eu era para ter botado um destaque. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que, pessoal, era para estar destacado, certo? Uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Então, pessoal, os elementos de coesão desse texto são porque, o porém e uma vez que. Esses elementos, eles dão coesão ao texto, certo? Eles estão ligando, pessoal, ideias, frases, certo? Umas às outras. Por isso que tem essa harmonia nesse texto. Se não tivesse esses elementos, com certeza o texto não estaria harmônico, certo? Bom, nós temos coesão por referência. Vamos ver, pessoal, coesão por referência é um dos tipos mais utilizados em texto. Graças a ela, coesão, né? Evitamos repetições de termos, descuido que pode tornar desagradável a leitura de um texto. Ou seja, o objetivo da coesão por referência, pessoal, é o que? É você não repetir as mesmas palavras. Vamos dar uma olhada no exemplo aqui? Os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Eles foram acompanhados pelos professores da escola. Olha aí, pessoal, coesão por referência. Eu podia muito bem botar os alunos foram acompanhados pelos professores da escola. Mas se eu fizesse isso, eu estaria repetindo o que eu disse anteriormente, os alunos, não é? Para eu não repetir, no lugar de os alunos, eu botei eles. Isso é coesão por referência, certo? Agora, coesão por substituição. São empregadas palavras e expressões que retomam termos já enunciados através da anáfora. Observe o exemplo. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. Vocês estão percebendo a diferença? Vamos ler novamente, coesão por substituição.
São empregadas palavras e expressões que retomam termos já enunciados através da anáfora, ou seja, termos que já foram ditos anteriormente, e eu não vou repetir. Olha o exemplo. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, pessoal, o que é? É o mau comportamento dos alunos, né? Eles serão suspensos. Eles quem? Os alunos. Então, eu não repeti mau comportamento novamente e não repeti os alunos. Isso é coesão por substituição, certo? Outra coesão, pessoal, é coesão por elipse. Elipse, para quem não sabe, é a omissão de um termo, certo? Ocorre por meio da omissão de uma ou mais palavras, sem que isso comprometa a clareza de ideias da oração. Vamos dar uma olhada aqui para a gente entender, certo? Maria faz o almoço e, ao mesmo tempo, conversa ao telefone com a amiga. Vocês estão vendo que foi tirado uma palavra? Viram? Vamos ler novamente. Maria faz o almoço e, ao mesmo tempo, Maria conversa ao telefone com a amiga. Só que eu tirei, pessoal, a Maria. Por que, Marcos? Porque eu não já botei anteriormente, eu não falei sobre Maria? Então, não vou repetir de novo. Maria. Por isso que é coesão por elipse. Certo, pessoal? E outra que é coesão lexical. Lexical é a palavra, certo? Vocábulo. Ocorre por meio de emprego de sinônimos, pronomes, hipônimos ou heterônimos. Observe aí, pessoal. Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. Tudo bem, não é até aí? O carioca, olha aí, pessoal, o carioca, eu não repeti Machado de Assis. Eu botei uma característica. Por que carioca? Porque ele morava no Rio de Janeiro. O carioca nasceu no dia 21 de junho de 1839 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Gênio maior de nossas letras. Olha aí, pessoal, outra característica, gênio maior das nossas letras. Eu não repeti novamente Machado de Assis, certo? Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Vocês estão vendo, vocês estão percebendo como a coesão ela é importante no texto? Ela faz com que você não repita a mesma palavra, ela faz com que você omita determinadas palavras, porque você já falou anteriormente, certo? E ela faz com que você dê sinônimos para aquela palavra. Por isso que coesão é muito importante no texto. Certo, meus amigos? E coesão, finalmente, pessoal, coesão por conjunção. Esse tipo de coesão possibilita relações entre os termos do texto através do emprego adequado de conjunções, claro. Coesão por conjunção só pode ser conjunções, não é? Exemplo aí, meus amigos. Como não consegui ingressar, não fui ao show. Contudo, assisti ao espetáculo pela televisão. Vocês estão vendo, pessoal, que esse contudo é uma coesão por conjunção. Ele está juntando, ele está unindo, pessoal, um termo ao outro, certo? Por isso que é coesão por conjunção. Outra importante, pessoal, no texto, nós vimos a coesão, não é? Harmonia entre os parágrafos, harmonia entre os textos. Agora vamos ver coerência. A coerência, pessoal, ela está muito relacionada com a coesão, certo? Se tem coesão, tem coerência. Se tem coerência, tem coesão. Vamos dar uma olhada aqui. Coerência, olha aí, pessoal. É o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade. Olha aí, aliada à coesão, para vocês verem como a coerência ela tá muito presa à coesão. E a coesão é a coerência, certo? Por isso, se um texto tem coerência, um texto tem lógica, um texto tem sentido. Certo, meus amigos? Vamos ver aqui. Por meio da coerência, ocorre a concatenação das ideias do texto, ou seja, a formação de uma cadeia de ideias. Claro, não é?
O texto que obedece à coerência transmite uma relação lógica de ideias que se complementam, não se contradizem e conferem significado à mensagem. Quando o texto é coerente, o interlocutor apreende os sentidos do texto. A falta dela afeta a significação do texto, prejudica a relação com o interlocutor, a continuidade dos sentidos e compreensão. Claro, não tendo coerência, um texto fica sem lógica, fica sem sentido, certo? E um exemplo aqui, pessoal. A violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade. Do núcleo familiar ao convívio em sociedade, é o Estado. Contudo, olha aí, pessoal, contudo, como é importante, o responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até a sua quase eliminação. Olha, esse contudo, pessoal, é o que? É a coesão, certo? Cabe à sociedade interferir para que o Estado desempenhe de maneira satisfatória o seu papel e evite que problemas como a violência na escola prejudiquem o desenvolvimento da comunidade. Em suma, o problema só terá fim com o envolvimento conjunto da sociedade e também do Estado. Olha aí, determinadas conjunções, pessoal, são muito importantes para dar o quê? Para dar sentido, para dar união ao texto, certo? Dando união ao texto, está dando o quê? Está dando coerência, não é, pessoal? Bom, isso foi coesão e coerência, meus amigos, que nós tivemos agora. Na nossa videoconferência, nós vamos fazer um exercício, por sinal, já passei as páginas para vocês, certo? Relacionado à coesão e coerência. Tá ok, meus amigos? Faça um exercício. Na nossa videoconferência, nós vamos corrigir, tá? Valeu, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima.